Então, para começar o conteúdo de agora, a gente vai falar um pouco de regra de 3. Regra de 3 é toda vez que eu tenho 3 valores e eu preciso descobrir um quarto, tá? Então, por isso que é regra de 3. Então, uma coisa que a gente vai precisar sempre tomar cuidado na regra de 3 na hora de demonstrar, de fazer a conta, é colocar os elementos, né, as informações que a gente tem de maneira correta. Então, por exemplo, aqui, eu tenho R$200, né, que é o meu 100%, e eu decidi que eu vou dar 20% para algum familiar, né, e então eu preciso descobrir quanto que então seria esses 20%. Então, 200 é o valor que eu tenho. Esse valor que eu tenho é o meu 100%. Os 20% é o que eu preciso descobrir o quanto que é. E o x é o a minha incógnita, né? Que eu vou tentar descobrir, então, por meio da regra de 3. Então, a regra de 3, o que eu faço? É o produto dos meios dividido igual ao produto dos extremos. Então, eu vou fazer 200 vezes 20 e 100 vezes x. Então, eu tenho aqui 100 vezes x, 200 vezes 20 ou 20 vezes 200. Resolvi essa primeira parte, deu 4.000. Nessa multiplicação, para mim, eu preciso isolar então o valor do x. Para mim isolar o valor do x, eu vou ter que, então, o 100 está multiplicando o valor do x, a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, divido então por 100. Então, eu vou ter 4.000 dividido por 100. 4.000 dividido por 100, 40. Isso quer dizer, então, que na minha regra de 3, o meu resultado é 40. Então, agora, pensando nas porcentagens, né? O que é uma porcentagem? Porcentagem é por de dividido, centagem, centena. Então, uma divisão por 100. Isso que é o significado da palavra, né, porcentagem. Então, eu tenho aqui 200%. Como que eu represento, então, 200%? 200% ele pode ser representado na forma percentual como está ali, 200, com o símbolo da porcentagem, ou eu posso representá-lo dessa maneira, 200 dividido por 100, que seria na forma de fração. E se eu fizer 200 dividido por 100, dá 2. Então aqui eu tenho a representação dela em fração e aqui a representação dela numérica, né? Ali, 30%. Se eu for representar então 30% em fração, como seria? 30 dividido por 100. 30 dividido por 100, 0,3, 0,3, então é o meu decimal que representa essa porcentagem. 25%. 25% do mesmo jeito. 25 dividido por 100. 25 dividido por 100, 0,25. 4%. 4 dividido por 100, 0,04. 1%. 1% é 1 dividido por 100, que é igual a 0,01. E 0,5%? Eu tenho 0,5 dividido por 100. E aí eu tenho 0,005. E aí, por fim, ali o 13,5%. Mesma forma de representar, 13,5 dividido por 100. Resolvendo nessa divisão, eu vou ter 0,135. Então, essa é uma forma de representar a porcentagem. E aí, pensando aqui na minha regra de 3, esse valor, esse 100%, a gente pensa nele como sendo 1, né? O 100% é o inteiro. 20, então eu posso pensar como ele sendo 0,2, né? Na minha, então, representação aqui, se a gente for pensar no fator real, né, que é a representação deles. Então, algo que a gente pode observar é que 200% ele é mais do que um inteiro.
Então, por isso ele é representado por um número que não está no intervalo, né, de 0 e 1. Aqui, o 30% ele já é menor que 100%, então ele acaba ficando dentro do intervalo de 0 e 1. E aí, algo que é importante de mostrar é como que eu faço esse tipo de divisão. Toda vez que eu tenho uma divisão por 100, por 1000, a gente observa que o que vai variar vai ser o posicionamento da minha vírgula. Então aqui, eu consigo cancelar esse zero com esse. E aí, a minha vírgula, que estaria aqui no final do número, ela vem uma casa para trás. Então, algo que também dá para se pensar é, tenho dois números no meu denominador, dois números zeros, então dois números, precisam ter dois números depois da vírgula, o que ficaria 0,30. Como o zero não faz diferença nesse caso, estando aqui no final desse número decimal, por isso só ficou 0,3. Mas aqui ele faz diferença, então ó, dois zeros, duas casas decimais. Então, 0,25. 2 zeros, duas casas decimais. 2 zeros, duas casas decimais. 2 zeros, 3 casas decimais. Por quê? Porque aqui eu já tinha uma, então a vírgula afastou mais duas para frente, totalizando 3. E a mesma coisa acontece no valor de baixo. Então, essa é a observação então, que faz aqui no fator real. Então, para centenas de percentuais, ou seja, valores acima, né, de 100%, eu tenho inteiros. Se for abaixo, dezenas de percentuais, então uma casa decimal, unidade percentual 2 e assim sucessivamente.